Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo porta-garrafa fácil, prático e para você usar no seu dia a dia, presentear, para você vender. É muito legal porque tem essa alça aqui onde a gente consegue carregar ela sem precisar levar a nossa garrafa de água na bolsa. E caso você queira fazer também um porta-vinho, é só usar aqui a mesma medida, o mesmo tamanho, e você consegue ter também para fazer, para presentear, para vender. Fica aí a seu critério como você quer usar, ou até você mesmo se presentear com uma peça como essa. Então agora a gente vai passar para a nossa lista de materiais para poder fazer essa peça. Olha que linda que ela fica, e é muito simples de fazer. Aqui nós só usamos ponto baixo, meio ponto alto e ponto baixíssimo para fazer essa peça. Confira a seguir o material que você vai precisar para a nossa videoaula de hoje. O material que nós vamos usar na nossa videoaula de hoje é um novelo do fio Atlântico Poly. Vou usar aqui uma agulha para crochê 4 milímetros. Vou usar aqui um fundo de couro. Então, esse fundinho aqui, ele tem cerca de 10 centímetros. E vou usar também uma alça como essa daqui. Então, eu vou trabalhar aqui com a minha base de couro, para depois fazermos ali a sequência da nossa peça. Uma peça muito legal. E esse material aqui você encontra em armarinhos físicos, armarinhos online, lojas de acessórios para bolsas e muito mais. Então, agora nós vamos começar a trabalhar aqui o fundo da nossa peça. Para trabalharmos aqui, então, nós vamos iniciar em qualquer lugar que eu tenho aqui. Insiro a minha agulha, trago o meu fio, faço ali a minha primeira correntinha e em seguida vou trabalhar um ponto baixo desta forma. Então, eu tenho dois, certo? Um para cada. No terceiro, eu vou fazer um aumento, ou seja, vou colocar dois pontos baixos no mesmo ponto. Próximo ponto, coloco um ponto baixo, ponto seguinte, outro ponto baixo. E no ponto seguinte, eu vou trabalhar aqui dois pontos baixos no mesmo lugar. Então, a cada dois pontos, no terceiro eu faço um aumento. Trabalho um, trabalho dois, e aqui no terceiro, trabalho um aumento. Então, nós vamos fazer dessa forma até chegarmos aqui ao final da nossa peça. Cheguei aqui ao final, então deu bem certinho, tá? Agora eu vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto para fechar. Pego aqui a minha agulha, coloco no ponto seguinte, pego esse fio, puxo ele lá para trás, que é para acabar aqui a nossa peça. E logo aqui à frente eu tenho essa argolinha aqui que tá atrás do meu ponto, certo? Então a gente vai trabalhar em todas elas que estão aqui. Da forma que está aqui, eu já insiro a agulha lá, trago o meu fio e faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo, pegando aquele nozinho que fica ali atrás, outro ponto baixo. Novamente, vou ali no próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto. E assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Se a gente olhar aqui, ele vai subindo aqui. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegarmos ao final da carreira. Cheguei então aqui ao final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que eu fiz. Olha só como fica. Agora, viro a minha peça e vou começar a trabalhar o meu ponto fantasia. Então, nesse primeiro ponto que eu tenho aqui já, nesse que eu virei, eu faço um ponto baixíssimo. Ponto seguinte, eu laço o meu fio, pegando sempre aqui as duas alças do ponto e faço meio ponto alto. Um baixíssimo no próximo, meio ponto alto no próximo. Um baixíssimo, meio ponto alto. Um baixíssimo, meio ponto alto. Um baixíssimo,
um meio ponto alto. E assim eu vou trabalhando, um baixíssimo, no seguinte, meio ponto alto. Um baixíssimo, meio ponto alto no seguinte. Ele vai ficando desta forma aqui, olha só. Vou trabalhar aqui até o final da carreira, logo eu retorno para fazermos a próxima. Voltei aqui, cheguei ao final. Então agora se você observar aqui, nós estamos trabalhando do lado avesso mesmo da nossa peça, né? Normalmente a gente trabalharia assim para o lado, aqui para o nosso lado esquerdo, que seria nosso lado direito. Mas para a gente ter esse efeito do ponto, precisa ser trabalhado dessa forma aqui, com o avesso aqui. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui, finalizei a carreira, certo? Meio ponto alto, e aqui eu comecei com baixíssimo. Agora a gente vai inverter. Onde nós temos baixíssimo, nós vamos colocar meio ponto alto. E onde nós temos meio ponto alto, nós vamos colocar baixíssimo. Então, você não precisa fechar a carreira. Terminou com meio ponto alto, laça o seu fio e vem aqui em cima do ponto baixíssimo e coloca o seu meio ponto alto. Colocando aqui o seu meio ponto alto, você vai trabalhar agora fazendo aqui a marcação desse seu primeiro ponto, que é para mostrar que você terminou aqui, então você coloca um marcador, um pedacinho de fio, enfim, o que você tiver aí. E onde você tem meio ponto alto, você coloca o baixíssimo pegando nas duas alças. Laça o seu fio, onde tem baixíssimo, pega ali as duas alças e faz um meio ponto alto. Onde tem o meio ponto alto, você faz baixíssimo. Você só vai inverter a ordem aqui dos seus pontos ali, tá? Então aqui eu tô fazendo mais rapidinho, porque você já sabe como se faz o meio ponto alto e como se faz o baixíssimo, e ele vai ficando desta forma aqui a nossa peça. Por isso que a gente trabalha aqui para esse lado, para ficar bem certinho. Então vou terminar a carreira aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui a carreira, então você vai notando que ela vai subindo aqui a nossa peça. Olha só como vai ficando esse detalhezinho que a gente tem aqui. Então, terminei a carreira aqui com ponto baixíssimo. Logo à minha frente, eu tenho aqui o meio ponto alto. Então, o que eu vou fazer? É o início da minha carreira, eu faço um ponto baixíssimo. Meu segundo ponto é o baixíssimo, então eu faço o meio ponto alto. Então, você vai trabalhar dessa forma por toda a sua carreira, aliás, por diversas carreiras, que inclusive a gente não vai fechar as carreiras, nós vamos trabalhar em espiral, por isso que a gente coloca o marcador. Então, a cada carreira que você fizer, você sobe o marcador e vai trabalhando algumas carreiras que os pontos vão ficando assim, ó, bem legal, deitadinhos, como você consegue observar aqui. Então, eu vou trabalhar algumas carreiras aqui e já volto para mostrar. Lembrando que toda vez que você finalizar a carreira, você vai ver o seu marcador, e aí você vai lembrar, vai reparar no seu último ponto e no seu primeiro. Então, é só você inverter. Aí, onde tem meio ponto alto, você faz baixíssimo, e onde tem o baixíssimo, você faz o meio ponto alto, e daí a gente consegue esse efeito que a gente está tendo aqui. Vou trabalhar aqui minhas carreiras, já volto para mostrar. Trabalhei aqui algumas carreiras, então você vai observar, olha só como vai ficando o nosso detalhe. Então aqui eu trabalhei depois da carreira de ponto baixo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 carreiras dessa forma, fazendo esses pontos. E ele vai ficar dessa forma assim. Então agora a gente vai trabalhar aqui o marcador, né? Vou tirar ele aqui, que a gente não vai usar mais ele por enquanto, para depois colocar de novo. Então, terminei minha carreira com ponto baixíssimo. Você vai observar aqui que eu tenho outro baixíssimo, certo? E aqui um meio ponto alto. Então, eu vou pular esse ponto baixíssimo, vou além no meio ponto alto e vou fechar a carreira. Vou fazer uma corrente e vou virar minha peça. Então, esse aqui é o nosso lado direito. Fazendo isso, eu vou trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui, pegando sempre nas duas alcinhas aqui do meu ponto. Então, fechei a carreira, fiz uma corrente, voltei para que esse lado seja o nosso lado direito. Então, a gente vai trabalhar os pontos baixos aqui, todos do nosso lado direito. Vou trabalhar aqui um pontinho baixo para cada ponto, tá? Por toda aqui a minha carreira.
Cheguei então aqui ao final da carreira, olha só, trabalhei os pontos baixos, certo? Vou iniciar uma nova carreira, sem aumento também, aliás, sem fechar a carreira. Então, vou lá em cima do primeiro ponto, já faço um ponto baixo. Coloco o meu marcador. E aí, venho aqui no meu ponto seguinte, ponto baixo. Ponto baixo no próximo. Ponto baixo no próximo. E assim eu vou trabalhar mais uma carreira de pontos baixos aqui. Cheguei aqui ao final da carreira, da segunda, então vamos iniciar a próxima. Lá em cima do primeiro ponto, coloco o meu marcador ali, né? Faço o meu primeiro ponto e subo o meu marcador para sinalizar que é o meu primeiro ponto, certo? Trabalho aqui fazendo os meus pontos. Aqui, então eu vou fazer um total de 3 pontos aqui, certo? E aí eu vou pegar a minha alça. Então, essa alça aqui, o tamanho dela é mais ou menos aqui, total dela, né? 39 centímetros aqui, 38, 39 centímetros, tá? Quase 40 centímetros ela. É uma alça de mão mesmo, tá? Então, eu vou pegar ela aqui, vou posicionar aqui dentro. E aí, aqui eu vou trabalhar prendendo, né? Aqui, fazendo os meus pontos. Então, deixo aqui pra gente trabalhar, fazendo os pontos. A gente pode, ou depois pode costurar. Você, quem sabe, fica a seu critério, a forma que você quer fazer. Eu vou posicionar aqui. E aqui a gente trabalha de novo um ponto para cada ponto. No caso, um ponto baixo para cada ponto baixo. Eu vou prender essa alça aqui por 3 pontos, olha só, ficando assim, tá? Se você quiser que ela fique aparecendo aqui por fora, dá para você fazer também costurando ela, caso você queira que ela fique aparecendo aqui do lado de fora, dessa forma, tá? Mas no fim o resultado é o mesmo, tá? Então fica a seu critério ali a forma que você quer prender, se é costurando ou se é fazendo ali os seus pontos baixos, como eu fiz anteriormente. Então fica bem a seu critério, tá? Vou posicionar aqui, ou se você preferir que ela fique aqui, você, ao invés de costurar, você também pode fazer dessa forma aqui, tá vendo? Ao invés de deixar aqui assim para baixo, você pode fazer dessa forma aqui. Então, você prende ali com os seus 3 pontos baixos, no caso, um para cada ponto, né? Aí ela vai ficar assim para cima, tá? Fica a seu critério. E aí a gente segue trabalhando um ponto baixo para cada ponto, porque essa é a nossa última carreira, né? E a gente vai posicionando aqui, porque quando a gente chegar nessa outra metade aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, se você quiser fazer a divisão assim, dobrando sua peça dessa forma, você vai conseguir ver aqui o meio dela, né, no caso aqui, para poder prender aqui essa parte também. Voltei aqui só para te mostrar o outro lado que eu prendi, tá vendo? Olha só, prendi aqui, então deu bem certinho, tá? Então eu dobrei essa minha peça aqui, como eu havia dito para você, para ver certinho. Eu nem contei a quantidade de pontos, apenas dobrei para poder fazer esse detalhe aqui. Chegando aqui ao final da carreira, então eu tenho o meu primeiro ponto aqui, eu vou pular ele e vou fechar com ponto baixíssimo no ponto seguinte. Vou cortar aqui o fio um pouquinho mais comprido para eu poder fazer o arremate. E aí eu vou precisar queimar essa pontinha aqui desse fio, tá? Vou queimar aqui para não desfiar. Puxo esse meu fio todo para cá, jogo ele, insiro a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei, jogo ele lá para trás, certo? Puxo ele. E aqui, coloco a minha agulha aqui, no ponto anterior, e puxo ele para cá, para poder fazer o fechamento ali certinho da nossa peça, tá? Agora esse fio aqui que sobrou, eu vou arrematar, vou esconder,
aqui, usando a agulha de tapeçaria, e eu já volto para mostrar nossa peça pronta. Finalizei aqui então a carreira, arrematei o fio, já coloquei aqui uma tag personalizada e agora eu vou colocar a minha garrafa aqui dentro. Então eu fiz como garrafa de água, tá? Mas você pode usar ela como garrafa de vinho também, para você presentear, mas eu acho que fica super legal aqui pra gente que vai sair no dia a dia, levar a sua garrafinha de água, caso você não queira colocar na bolsa. Então dá para fazer em tamanhos maiores aqui, mais comprido, dá para fazer menor, fica a seu critério a forma que você quer fazer. Então essa nossa peça aqui de hoje, ela ficou medindo aqui 21 centímetros mais ou menos, tá bom? Então, para você fazer essa peça, olha o tanto de fio que ainda sobra, dá para você fazer mais uma como essa daqui. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, um super beijo e até a próxima!